Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de resumo do módulo de fundos de investimento. Opa! Você venceu esse módulo gigante que é extremamente requisitado na sua prova. Então, antes de a gente ir para o resumo, deixa eu pedir para você seguir as nossas redes sociais. Tem o YouTube da Gama de Ensino, você já segue o YouTube da Gama de Ensino? Vai lá, segue a gente, vai ser muito legal. Tem também o nosso Instagram, o Instagram da Gama de Ensino e o meu, Ayrton Gama JR. Tem também aqui embaixo o nosso WhatsApp. Se você ficar com dúvida em qualquer aula, manda mensagem para a gente, que vai ser uma honra lhe auxiliar. Vamos falar dos principais pontos, do que tem de mais relevante nesse módulo? Vem comigo então. Fundos de investimento, se você fala de fundo de investimento, você fala de administração fiduciária, que vai ser um serviço prestado ou por uma corretora, ou por uma distribuidora, ou ainda por um banco de investimento. Talvez alguém me diga, Ayrton, mas um banco múltiplo não pode fazer administração fiduciária? Pode, desde que tenha carteira de banco de investimento, desde que tenha carteira de investimento. Ou seja, para fazer a administração fiduciária, sempre será necessário ser ou um banco de investimento, ou uma corretora, ou uma distribuidora. E como é que ele funciona, o nosso fundo de investimento? Bem, os cotistas, eles colocam dinheiro no fundo de investimento, eles aportam dinheiro no fundo de investimento. Em posse desse recurso, o fundo vai no mercado e compra ativos diversos. Podem ser ações, títulos públicos, moeda, títulos privados e vários outros. Quando o fundo adquire os ativos, ele devolve lá para os cotistas cotas proporcionais aos valores que foram colocados, aportados, depositados. Como as principais características do fundo de investimento, ele proporciona diversificação aos seus cotistas, acesso a produtos restritos, gestão profissional, gestão de risco. E lembra, fundo de investimento, ele é um produto que é fiscalizado pela CVM. Afinal de contas, a nossa Comissão de Valores Mobiliários fiscaliza todos os valores imobiliários e fundo é um valor mobiliário. Para que a gente fique bem claro quanto à funcionalidade do fundo de investimento, a gente precisa entender como ele é dividido. E o fundo de investimento ele é dividido em cotas e subcotas, ou ainda cotas e subclasses de cotas. Imagina que temos aqui um fundo de investimento que investe, por exemplo, primordialmente, essencialmente, em renda fixa. E aí a classe de cota, ou seja, a cota vai ser uma cota de renda fixa. Temos um fundo que investe majoritariamente em ações. A classe de cotas vai ser uma classe de ações. Assim, nós dividimos as cotas ou ainda as classes dos fundos de investimento. Mas essa classe de cota ela pode ser subdividida em subclasses de cotas ou ainda em subcotas, tá bom? E essa subdivisão ela vai acontecer dessa forma, por público-alvo, por prazo e condições de investimento, por taxas diversas, por fatores de risco. Lembra um ponto extremamente importante. Cada subclasse ela fica com o seu patrimônio líquido segregado. Cada subclasse tem ali o seu patrimônio líquido separado das demais. Maravilha, então. Vamos seguir. No fundo de investimento, nós temos o que chamamos de prestadores de serviços essenciais, que são dois, o administrador e o gestor, que eu coloquei um coração aqui para mostrar que eles sempre estão juntinho, andam juntinho, são casadinhos, para onde um vai, o outro vai também. Funciona assim, para a CVM, tanto o administrador quanto o gestor são os responsáveis legais pelo fundo. Então, tanto um quanto o outro, eles vão ter responsabilidades distintas, mas para a CVM os dois são responsáveis pelo fundo. Inclusive os dois têm algumas responsabilidades que são compartilhadas. Vamos começar aqui pelo nosso administrador. Como é que ele é? Quais são as responsabilidades dele? Bem, ele é um prestador de serviço essencial, assim como o gestor. Ele elabora o regulamento e registra o fundo na CVM em conjunto com o gestor. Além disso, ele recolhe os impostos no fundo e também ele é responsável pela comunicação do fundo. Toda a comunicação do fundo de investimento é responsabilidade do administrador, seja com o cotista, seja com a CVM. Ele também contrata de forma obrigatória um auditor independente para fazer a auditoria das contas do fundo de investimento e ele pode contratar, e aí nesse caso se for necessário, um custodiante e o serviço de tesouraria. Temos também o nosso queridíssimo gestor, tá? Vamos falar do gestor. Eu já puxei aqui embaixo aqueles que o administrador pode contratar. Mas antes, vamos falar do gestor.
O gestor também é um prestador de serviço essencial, assim como o administrador. Olha o coração aqui, ó, os dois estão juntinhos. Ele também elabora o regulamento e também registra na CVM em conjunto com o administrador, ou seja, essa parte aqui, ó, é em conjunto, eles fazem juntos, tá bom? Que mais ali o nosso gestor é responsável? Ele é responsável pela rentabilidade do fundo, justamente porque ele compra e vende os ativos. É o gestor que pega o recurso que está ali dentro do fundo e vai no mercado e compra os melhores ativos conforme a política de investimento do fundo. Nós dizemos que o gestor é responsável pelo investimento e pelo desinvestimento do fundo, tá bom? Ele pode contratar o distribuidor, uma agência de rating e uma cogestora, isso se for necessário. Então vamos ver o que cada um faz. Vamos começar aqui por aqueles que o nosso queridíssimo administrador pode contratar. Primeiro, o custodiante, o que ele faz? Ele faz a guarda dos ativos, ele faz o registro dos ativos. Ainda, o serviço de tesouraria, ele faz a gestão de caixa do fundo de investimento. E o auditor independente, esse aqui, ele tem que ter a sua contratação de forma obrigatória, ele é obrigado a contratar um auditor independente. E ele vai fazer a auditoria das contas do fundo e, como eu disse, a contratação aqui é obrigatória. Já o gestor, quem é que ele pode contratar? O gestor pode contratar esses três aqui. O distribuidor, que ele é responsável pela comercialização das cotas do fundo de investimento. Ele vende, ele negocia as cotas do fundo. É ele que é o distribuidor que faz a oferta. Sabe você quando trabalha numa instituição financeira e está ali sentado na sua mesa e chega o cliente e você diz assim, ó, coloque seu dinheiro no fundo XYC, no fundo ABC. Esse é o papel do distribuidor. É lógico que você está prestando esse serviço, fazendo esse serviço, mas o prestador de serviço é a instituição na qual você trabalha. Mas o distribuidor, ele faz exatamente isso, ele negocia as cotas do fundo. Temos também uma agência de rating, que ela analisa o risco do emissor e vai classificar lá rating AAA, AA, rating B, rating C, vai classificar o risco do emissor. E temos ali a cogestora, que ela auxilia na gestão do fundo de investimento. O gestor ele pode contratar uma empresa para fazer cogestão. Isso é comum quando temos várias subclasses em fundos de investimento. Que mais temos ali? Tá faltando alguém, né? Tá faltando o nosso queridíssimo cotista. Afinal de contas, é o cotista que coloca dinheiro no fundo. Então, o cotista ele faz os aportes do recurso no fundo de investimento, mas ele também tem uma outra grande responsabilidade, que é essa. Ele é responsável por manter os seus dados cadastrais atualizados. O administrador ele não é responsável pela comunicação? Bem, como ele vai se comunicar com o cotista se os dados cadastrais do cotista não estiverem atualizados, não é não? Isso! Então o cotista é responsável por isso. Nós falamos ainda que um fundo pode ser aberto ou fechado. O fundo aberto é aquele que você pode fazer aplicação e resgate a qualquer momento. Lembra que o fundo aberto ele pode ter um período de carência. Isso não significa que ele deixou de ser um fundo aberto, tá bom? Simplesmente é um fundo aberto com carência. E temos também um fundo fechado. No fundo fechado, a aplicação e o resgate ela vai ter um determinado tempo para ser feito, tá? E aqui no fundo fechado, se você quiser sair do fundo, como é que você faz? Você vai no mercado secundário e negocia as suas cotas no mercado secundário. Falamos também do fundo exclusivo. O fundo exclusivo é aquele que conta com um único cotista. E esse cotista necessariamente tem que ser um investidor profissional. A gente avança e lembra que os fundos eles podem ter uma gestão passiva ou ativa. A gestão passiva, ela busca acompanhar o benchmark. Anda lado a lado, de mão dada, assim, ó. Deixa eu ir aqui do seu lado. Para onde você for, benchmark, eu vou também. A gestão passiva, ela vai acompanhar o benchmark. Já a gestão ativa, ela busca superar o seu benchmark. E aí, já que ela está buscando superar o benchmark, ela corre mais risco, tudo bem? E aí tem um detalhe. Sendo de gestão ativa, o fundo pode ser também alavancado. Então, uma gestão ativa, ela também pode ser alavancada, que ela vai ter uma exposição financeira além do seu patrimônio líquido, com a possibilidade de contrair um patrimônio líquido negativo, inclusive de que, sendo necessário, de que os cotistas aportem recurso para pagar dívidas
feitas pelo fundo de investimento. Muito cuidado, sim, isso é possível. Aí, falando em gestão alavancada, a gente vai lembrar que existe a possibilidade de o cotista ter responsabilidade ilimitada ou limitada. A responsabilidade ilimitada é quando o cotista é obrigado a aportar recursos para cobrir eventuais prejuízos do fundo. Então, o fundo adquiriu dívidas e o cotista tem uma responsabilidade ilimitada, ele precisa fazer aporte para cobrir essa dívida que foi adquirida. Já a responsabilidade limitada, a responsabilidade do cotista se limita ao valor que ele aportou. E pronto, coloquei o dinheiro aí, é toda a minha responsabilidade, tá bom? Falamos aí dos documentos mínimos que são exigidos em fundos de investimentos, que são esses: o regulamento, onde consta as regras gerais do fundo, a lâmina, que é o resumo das principais informações do regulamento, e o termo de adesão, que é onde o cliente assina e diz: eu estou de acordo, estou ciente, concordo, quero entrar no fundo. Esses dois primeiros documentos aqui, ó, são documentos de leitura. Já esse terceiro documento, o termo de adesão, é um documento de aceite que precisa ser assinado. Vamos falar agora da dinâmica de aplicação e resgate. Para cotização, quando você aplica para transformar o teu recurso em cotas, o fundo tem um prazo, e esse prazo é de D+1. Já para o resgate, que é quando você solicita o resgate e o fundo vai descotizar e pagar o seu dinheiro, fazer a liquidação financeira, também tem um prazo. O resgate, o prazo é de D+5, ou seja, 5 dias úteis, após a descotização. Nesse módulo de fundo de investimento, nós também falamos do Código Anbima, tá? E aí eu digo para você lembrar do Código Anbima do ETEC, Ética, Transparência, Equidade, Qualidade de Informações. Porque todos os códigos Anbima buscam isso, e os códigos Anbima, nesse caso desse módulo, é destinado para todos que fazem administração fiduciária. Falamos das cotas do fundo de investimento. Lembra, a cota é esse pedacinho aqui, ó. A cota é a fração ideal do patrimônio líquido do fundo. E ela é calculada e divulgada diariamente. E esse cálculo e divulgação diária acontece por causa de um negócio chamado marcação a mercado. E para a gente achar o valor de uma cota, a gente precisa fazer essa conta aqui. O patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas, não cai em pegadinha. Para achar o valor de uma cota, é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas. Se eu estiver buscando o valor da cota de uma classe ou subclasse, eu vou fazer o patrimônio líquido dessa classe ou dessa subclasse dividido pela quantidade de cotas dessa classe ou dessa subclasse. Mas aí talvez você diga, então, e o que é esse negócio de patrimônio líquido mesmo, hein? Bem, o patrimônio líquido são os ativos menos as despesas e taxas do fundo de investimento. E a gente fala ainda nesse módulo de marcação a mercado, que é a precificação diária de um ativo, tá? A marcação a mercado é quanto o ativo vale hoje, pelo preço de venda. Também nesse módulo nós falamos sobre o Chinese Wall. Chinese Wall é para fazer a segregação das atividades, justamente para evitar conflito de interesse. Ainda vamos lembrar da Assembleia Geral de Cotista e da Assembleia Especial de Cotista. Tem diferença? Sim, é lógico que tem. A Assembleia Geral de Cotista, ela é destinada a todos os cotistas do fundo, todos de modo geral. E ela vai ser a instância máxima de decisão para o fundo de investimento. Enquanto que a Assembleia Especial de Cotista, ela é destinada a todos os cotistas de uma classe específica, de uma classe ou de uma subclasse específica. E ela vai ser a instância máxima de decisão para essa classe ou para essa subclasse. Lembra que na Assembleia, cada cota equivale a um voto. Então, se você tem 1000 cotas, você tem 1000 votos. Se você tem 10.000 cotas, o seu voto vale 10.000 votos. E a convocação deve acontecer com 10 dias de antecedência, no mínimo, antes da realização da Assembleia. Essas são as taxas que podem ser cobradas em fundos de investimento. Taxa de administração, de performance, de ingresso, taxa de saída, taxa de gestão, taxa de distribuição, taxa de acordo de remuneração, taxa por falar, taxa por respirar, taxa por dizer, taxa por andar. Rapaz, calma. São essas as taxas que são cobradas em fundos de investimento. Sim, são essas as taxas
que podem ser cobradas em fundos de investimento, porque a única que sempre vai estar em todos os fundos de investimento é a taxa de administração. Essa você sempre vai ver. As demais, elas podem ser cobradas, tá bom? Inclusive, eu trouxe aqui para você saber o detalhe de cada uma delas. Taxa de administração será sempre cobrada, independente da rentabilidade. Ela incide sobre o patrimônio líquido e afeta o valor da cota. Ela é a taxa pelo serviço prestado. Não é pela rentabilidade, não é porque o fundo rendeu muito ou rendeu pouco, e sim pelo serviço de administração fiduciária. Cobra-se a taxa de administração por isso. Já a taxa de performance, sim, ela vai ser cobrada em decorrência dos resultados obtidos. Ela é cobrada sobre os resultados e tem o conceito de linha d'água que você precisa ficar muito atento na taxa de performance. Falamos ainda da taxa de ingresso e da taxa de saída. A de ingresso é cobrada sobre os aportes e a taxa de saída sobre os resgates. Taxa de gestão, ela vai remunerar o gestor. A taxa de distribuição vai remunerar o distribuidor. Temos ainda a classificação CVM para fundos de investimento, que é essa tabela que você está vendo na sua tela. Inclusive, se você quiser bater um print, espera aí, deixa eu fazer uma pose, vai. Agora sim segue. Os fundos de investimento, eles podem ser classificados segundo a CVM dessa forma que eu descrevi aqui, com esses percentuais. E isso aqui não tem muito jeito, você tem que memorizar. Inclusive lá na aula eu ensino, eu brinco para você memorizar, faço uma brincadeira, um teste com você, até você memorizar isso aqui. Mas é necessário que você memorize esses percentuais de investimento mínimo para classificar os fundos de investimento conforme a CVM orienta. Falamos ali da tributação em fundos de investimento e ela vai acontecer de três formas. Os fundos de ações que têm uma alíquota única, é 15% e pronto. O fundo de curto prazo, que a alíquota ela vai de 22,5% a 20%. Enquanto que os fundos de longo prazo, a alíquota pode ser 22,5%, 20%, 17,5% e 15%. Tanto de curto prazo quanto de longo prazo depende do prazo de permanência. Aqui, ó, prazo de permanência. Só que aqui eu quero puxar a sua atenção, trazer a sua atenção para um detalhe. A CVM, ela classifica fundos e tem um fundo aqui chamado curto prazo. A Receita Federal, no momento da tributação, também vai classificar o fundo que ela vai chamar de curto prazo. Aqui, curto prazo. Porém, eles são distintos. Para a CVM, curto prazo é uma coisa e para a tributação, para a Receita, é outra. Então, não confunda. Para a CVM, o fundo curto prazo ele tem que ter o prazo médio da carteira menor ou igual a 60 dias e o único ativo que compõe a carteira, ele não pode ter um prazo superior, um vencimento superior a 375 dias. Enquanto que para a tributação é mais simples, é assim, o prazo médio da carteira é até 365 dias, beleza, é curto prazo. Se for superior a isso, aí já é longo prazo. Então não confunda isso, tá bom? Vamos ainda falar sobre o fato de que o administrador e o gestor, eles podem declarar o fechamento da classe de cotas, né, da classe de cotas para resgate e ainda impor barreira aos resgates. Sim, tanto o administrador quanto o gestor, eles podem fazer isso. Chegar ali no fundo e dizer, opa, a gente vai dar uma parada aqui por um determinado período, vamos fazer o fechamento para resgate, e aí nesse caso também tem que fechar para aporte, ou então impor uma barreira para que os resgates sejam feitos, pode fazer isso também. Falamos de outros fundos, né? Os fundos socioambientais, que eles fazem o quê? Eles investem em empresas ASG. Temos os fundos de incentivo e infraestrutura, né? Que eles investem em quê? No mínimo 85% em debêntures incentivada. Falamos também do fundo de investimento em cotas de outros fundos de investimento. São fundos que adquirem cotas de outros fundos. E aqui o fundo ele tem que sempre comprar cotas de uma mesma classe a qual ele pertence. A exceção aqui é o multimercado. E aí falamos também dos fundos restritos, que são destinados a investidores qualificados ou ainda a investidores profissionais. Continuando, vamos falar da classificação Anbima para fundos de investimento. São 3 níveis de classificação. A classificação nível 1 é a mesma da classificação CVM, é a mesma dessa classificação aqui, ó. A classificação Anbima de investimento, o nível 1 dela é exatamente essa classificação CVM. E aí segue. O nível 2 já é para dizer se o fundo é ativo, passivo, indexado, alavancado, é o tipo de gestão.
E o nível 3, na classificação de fundos de investimento para a Ambima, é a estratégia do fundo. Small cap, se ele investe em dividendos, se ele investe em índices, se ele investe em dívida externa, é a estratégia de investimento. Vamos falar ainda de outros 4 tipos de fundo para terminar esse nosso resumo. Falamos dos ETFs, fundos de índice, que investem em ativos que seguem uma referência, tá? São fundos passivos, eles vão buscar seguir uma referência de um determinado índice. E aqui nos ETFs tem um número mágico. 95% no mínimo do patrimônio líquido tem que estar em índices de referência daquele ETF, tá bom? São sempre fundos abertos, são sempre fundos passivos, visto que eles buscam acompanhar o benchmark, e as cotas do ETF são sempre negociadas na Bolsa de Valores. A tributação, aí já tem um detalhe que é importante. Se o ETF investe em um índice da renda variável, a tributação vai ser conforme a renda variável, 15% ou 20%. Se o ETF investe em um índice de renda fixa, aí a tributação é essa daqui, varia de 25% até 15%. 25%, 20% e 15%, dependendo do prazo de repactuação. A gente fala também, nesse módulo, dos fundos de investimento imobiliário, um dos queridinhos do mercado. E os ativos onde o fundo de investimento imobiliário investe são imóveis, como shoppings, lajes corporativas, galpões, ou ainda títulos que estejam ligados ao imóvel. E aí a gente diferencia, né, aqueles fundos de tijolo ou os fundos de papel. O fundo de papel investe em títulos ligados ao imóvel, enquanto o fundo de tijolo investe em imóveis, praticamente dito. Eles são sempre fundos fechados, todo fundo de investimento imobiliário é um fundo fechado. Podem ser negociados tanto na bolsa quanto no balcão organizado e a tributação para ganho de capital é sempre 20%. Já para o rendimento ou ainda para o dividendo, ou como tem gente que também gosta de chamar para o aluguel, a pessoa física é isento, a pessoa jurídica é 20% em todos os casos, tá bom? Lembra aqui um detalhe, tá? Tem um detalhe para que o fundo de investimento imobiliário ele seja isento nos dividendos, nos rendimentos para a pessoa física, que são algumas regrinhas que ele precisa seguir. Falamos lá do fundo de investimento em direitos creditórios, os FDICs, que eles investem em direitos creditórios, em recebíveis. Aqui o número mágico é 50%, visto que no mínimo 50% de todo o patrimônio líquido do FDIC tem que estar em direitos creditórios. Eles podem ser fundos ou abertos ou fechados, e aqui tem aquele detalhe da cota sênior, que pode ser inclusive destinado ao investidor comum, tá? O FDIC pode ser acessado por investidor de varejo, investidor comum, desde que invista ali numa cota sênior. Tem também a cota mezanino ou a cota subordinada, que essas aqui são somente destinadas a investidor qualificado. Lembra, todo investidor profissional é um investidor qualificado. A tributação ela vai seguir aquela situação de curto prazo e longo prazo e conforme aquela tabela regressiva dos fundos de investimento que a gente já viu, inclusive aqui nesse resumo. Falamos dos FIPs, que os ativos onde eles investem são as gestões de empresas. Ele busca participação, conquistar participação nas empresas. E no mínimo 90% do patrimônio líquido do FIP tem que estar em ações ordinárias ou bônus de subscrição, ainda debêntures conversíveis. É sempre um fundo fechado, pode ser negociado na bolsa e no balcão. E lá na aula, na nossa aula específica, eu falo que o FIP, uma analogia muito legal para você entender FIP, é lembrar do Shark Tank, onde os Sharks, naquele programa estrangeiro que tem aqui no Brasil também, onde os Sharks vão lá e compram participações em determinadas empresas, bem, é muito similar, há uma analogia muito legal para a gente entender FIP, tá bom? A tributação aqui é sempre 15% sobre o ganho de capital. E se o FIP for de infraestrutura ou ainda um FIP de pesquisa e desenvolvimento, aqui o investidor é isento de imposto de renda. Isso é bem legal. Para concluir, nós falamos de carteira administrada. Carteira administrada é quando o nosso queridíssimo investidor contrata ali um gestor, né? Contrata um gestor profissional, uma instituição financeira e diz, olha só, tá aqui a chave da minha carteira, administra para mim. Então a carteira administrada é um contrato, de fato é um contrato
onde um investidor contrata ali um gestor para operar em nome do investidor. Ele dá a chave da sua carteira e diz: investe aí por mim, tá bom? E aí tem um contrato para isso. A administração, a carteira administrada, ela pode ser de mandato discricionário ou não discricionário. O discricionário é quando o gestor ele toma as decisões de investimento de forma solitária, sozinho, enquanto que a não discricionária é quando o investidor, o proprietário, o contratante, ele dá palpite, ele dá pitaco ali nas decisões do gestor. E a tributação aqui é conforme cada ativo individualmente que foi contratado para a carteira administrada. Muito bom, muito bom. Esse resumo não substitui as aulas, serve somente como mapa mental. É muito importante você saber disso. Veja nossas aulas, faça simulado e acredite, a certificação vem. Nos vemos na próxima. Um abraço.